Olá, meus amigos, tudo bem? Hoje é quinta-feira e você sabe, quinta-feira tem episódio novo do nosso Intríade. E assim, na semana passada, na quinta-feira passada, você percebeu que houve assim uma transformação do nosso Intríade, porque semana passada eu fiz uma quebra de protocolos, porque lancei, não é que eu queira falar sobre isso, né, mas lancei o livro Entre o Véu e o Trono. Nós fizemos isso no Intríade, só que lá embaixo no nosso mini auditório. Mas a gente está de volta ao formato que é esse, que é a nossa mesa de bate-papo. E como você sabe, os nossos temas sempre vão trabalhar em cima da comunicação, da psicologia, do empreendedorismo, da teologia. E tem aqueles convidados que a gente pode levantar a bola, que eles não interessa como vem, eles mata no peito e manda para o gol. Né? Esse convidado de hoje é um desses que tem muito que conversar com a gente. A gente vai trabalhar, a gente vai viajar aqui em cima de um tema tão importante que eu acho assim primoroso, extremamente atual e invencível, que é a comunicação. Vamos falar de comunicação nas mais diversas áreas que a gente pode encontrar, tanto na questão política, na questão da propagação do evangelho, a música. Ele lançou um artigo, fez um artigo há pouco tempo, eu já li o artigo, sobre esse dialogismo, essa dialógica interessante da música na comunicação. Olha que coisa maravilhosa. Né? Então, é um papo especial. Você sabe que quando a gente traz bons convidados para cá, e a gente só traz bons convidados, a gente pede para você dar aquela força, deixando o seu like, compartilhando, mandando para muita gente, porque o tema hoje é vasto, é bom e você vai gostar com certeza. Eu vou conversar com o Anderson Costa. Ele cursou Ciências Sociais, é graduado em História e pós-graduado em Ciência Política, combinando uma sólida formação acadêmica com experiência prática em marketing político, especialista em estratégias de marketing digital para administração pública. Copyright, domina ferramentas indispensáveis para transformar ideias em ações e mensagens em movimentos inspiradores. É mestre em comunicação, linguagem e cultura. O autor aplica, inclusive, ele é autor de um livro que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. E além de tudo isso, agora ele foi recebido, está ocupando uma cadeira da AELPA, Academia Evangélica de Letras do Pará. Anderson, muito obrigado por vir aqui, aceitar o convite. Sei que a sua agenda é corrida, você está morando mais dentro do avião do que na sua casa, mas obrigado por aceitar o convite e estar aqui nessa mesa de bate-papo. Que honra, eu que agradeço, Ivaldo, é um prazer imenso aqui com você. Eu sou seu fã antes de conhecer, a sua reputação de precede, como intelectual, como pastor, como escritor, né? E para mim é uma honra muito grande estar aqui no Intríade. Estou altamente feliz e orgulhoso para fazer esse bate-papo com a tua audiência, com esse programa, que, certeza absoluta, vai me ensinar muito também. Né? Porque conversar com você, você já é um livro ambulante. Opa, né? Rapaz, eu fico até besta. Bom, a gente já conversou em off, né? E eu fiquei perguntando assim, que tipo de tema a gente vai abordar? E quando você falou da questão da comunicação, quando eu li o artigo que você escreveu, que você lançou aí pra gente, colocou lá no grupo da ELPA, sobre essa dialógica e esse diálogo, essa conversa entre comunicação e música, eu digo, bom, então vamos falar de comunicação. Como você trabalha com marketing político também, vai entrar o marketing político. Como você está lançando o livro, a gente já podia mostrar logo, começar mostrando logo o livro, Marketing Político Sem Segredos. Foi lançado já lá em Brasília, mas já está aí pré-agendado o lançamento aqui para Belém do Pará também. Estaremos lá, com certeza. O pessoal da Academia de Letras vai estar lá para esse lançamento especial. Vamos começar então primeiro a falar sobre comunicação. O que te leva para o mundo da comunicação? Eu sempre converso com os meus convidados, primeiro conhecendo um pouco da história. O que leva a pessoa para a história, por exemplo? Você foi para a história, para a política. O que te levou para esse caminho? Muito orgulhosamente, eu sou professor. Né? Comecei dando aula de história. Eu sou da geração X. Né? E aí, a gente vai atravessando as gerações, chegando até na famosa geração Z. A gente percebe que a comunicação sofreu mutações, mudanças.
E já era assim desde muito tempo, porque não sabe se comunicar, não chega a lugar nenhum. Né? Só que é a primeira vez na história que 4 gerações se encontram. Perfeito. A Bob Bones, lá atrás, que é a geração pós-Segunda Guerra Mundial. Sim. A geração X, que é o pessoal até 79, 80. A geração Milênios, né, que é a geração de 80 até 96. E a geração Z. E eu estudei uma autora, Ivaldo, chamada Lúcia Santella. E ela, um artigo dela me chamou muita atenção. Diz, nós temos 3 tipos de leitores. A nossa geração deve ser a sua também. São os leitores contemplativos, aquele que mergulhava no livro, Sim. que lia, que ficava... Nós lotávamos as bibliotecas para estudar. Desde muito, nós fomos educados a paginar os livros, a marcar, a grifar, a resumir os livros, né? As resenhas. As resenhas. Então, nossa geração é aquela que ela chama de leitor contemplativo, aquele que mergulha e tal. A geração a posteriori é a geração do leitor movente, que é aquele leitor que já entra em contato com o autor que não tem muito tempo, que ele pega uma revista, mas ele se informa sobre tudo na televisão. Sim. Ele se move aonde ele vai ter informação, ele sabe captar tudo isso. Só que o leitor dessa nova geração, que é a geração Z, é o leitor imersivo, que é aquele das redes sociais, da internet, que ele nasceu como nativo da internet, ele até pagina os livros, mas é aquele leitor imediatista, aquele que passa o dedinho aqui, a página dele é o dedinho, né? Então o que lhe chama a atenção, ele se prende, o que não lhe chama, ele não vai buscar. Ou você chama a atenção dele logo de cara, ou então ele vai passando. E esse confronto de gerações, dessa comunicação, tanto esse da geração Z tem que saber se comunicar com a geração X, com a geração Baby Boomers, quanto esse da geração X, da geração Y, tem que saber se comunicar com esse cara aqui da geração Z. E não é fácil, né? Os mais antigos tiveram que se readequar à internet, e esse povo da internet, a geração Z, teve que entender a mentalidade dos mais antigos. E aí, vendo tudo isso, desse processo comunicativo, eu resolvi parar um bocadinho e estudar sobre o processo de comunicação até chegar no mestrado. E logo adiantando, a forma de comunicação varia, os meios de comunicação, mas tem uma forma de comunicação que independe de gerações. A música. Sim. Que é a forma mais pujante, a forma mais contundente, mais universal, mais polifônica de comunicação é a música. E aí, você que trabalha com isso, que entende mais disso do que eu, porque você é músico, é instrumentista, sabe que é encantador. Enquanto a gente vai estudando, eu fui escrevendo ali um artigo e lá, e a gente vai mergulhando, e aí quando a gente entra no mundo musical, a gente não quer mais parar, né? Mas a comunicação é isso. Então, eu fui mergulhando pela parte histórica da comunicação, mas como professor, para tentar me comunicar com essa geração Z, não é? Com esses alunos, não é? Que tem a idade dos meus filhos. Sim. Né? E aí entender como é que eles enxergam o mundo, como é que eles leem, como é que eles enxergam as letras, como é que eles enxergam as outras gerações, os palavreados, muda, né? Ele tem um dialeto próprio, né? Muitos chamam de internetês, né? Internetês. Até que ponto isso é bom, até que ponto isso é ruim, até que ponto a tecnologia muda o processo comunicacional, não é? E como essa comunicação do internetês, da internet, tem um seu lado bom e um lado ruim. Né? Perfeito. É isso. Na verdade, assim, né? Eu olho para a comunicação, para essa geração Z hoje, e eu sempre falo disso, eu lembro que já faz alguns anos que, pela primeira vez, veio para cá, para Belém, um congresso de psicologia, ali no Hangar. E isso ainda não tinha Instagram, eu acho que ainda estava acho que o Facebook já começava a aparecer. Foi pós-Orkut. Né? Foi pós-Orkut. Mas aí se falou ali dentro de uma das salas de debate sobre um novo sujeito e uma nova subjetividade. E o professor, o palestrante, chamou de sujeito otaku. O sujeito otaku já era aquele sujeito dos animes, dos mangás lá, da cultura japonesa, né, que gostava daquilo, que criava inclusive uma espécie de mundo paralelo para ele. Ele desenvolveu, ele estendeu isso um pouco mais lá para frente, disse que para além de ser só esse sujeito aí,
era toda aquela geração que estava chegando e que estava indo para dentro da internet, vivendo esta nova subjetividade. E eu lembro de alguns debates dentro de sala de aula, com professores, mestres, a discussão entre, eu não abro mão do livro, da lousa, de escrever, o outro diz, mas tem que abrir mão, porque agora a internet... Então esse diálogo ficou meio complicado, né, entre essas gerações aí. Só que de fato a gente precisa entender que existe uma nova subjetividade. Esse sujeito que está aqui hoje nascendo já com o dedinho, já nasce com o dedinho pronto para ir passando aquilo que não lhe interessa. É um sujeito que não interessa. É um sujeito que é o sujeito da velocidade, do pensamento rápido. Ele gosta de cortes, né? Ele gosta dos cortes. Ele vai recortar as coisas e ele vai ali pegar aquilo que lhe interessa e ele vai montar ali o seu Frankenstein, né? Com os seus diversos cortes. Tem esse perigo. Porque aí você acaba também, por exemplo, você pega uma notícia na internet, você pega uma informação na internet, mas ela já vem recortada. Então já vem um Frankenstein para você. Perfeito. E se nós não tivermos cuidado, aí entram os perigos. Você me permite ser ousado aqui? À vontade. Aproveitar que é um bate-papo. Deixa eu te falar um bocadinho aqui. Não, vamos lá. Com o psicólogo Ivaldo, né? Eu li um artigo uma vez, é o seguinte, que esse processo de velocidade, porque eu sou da época que eu estava na Federal, para imprimir um documento, você jogava na impressora, e esperava ali 10, 15 minutos para sair o documento. Para baixar uma foto, né, devagarzinho. Essa geração não passa por isso, né? E existe uma corrente, eu queria até explorar em relação a aproveitar que nosso público... Perfeito, vamos nessa lá. liberdade, que isso acaba impulsionando o processo de ansiedade. Sim. Porque essa geração... eu tenho uma filha de 7 anos que se irrita já quando demora 30 segundos para baixar uma foto. E eu sou da época que batia uma foto, você ia revelar a foto, não é? Dependendo do seu dinheiro, no mesmo dia ou no outro dia. Então, se não baixar a foto de imediato, a pessoa não se irrita. Aí procede isso influencia na questão da ansiedade dessa geração? Ou... Procede. Porque o que é que acontece? O Mário Sérgio Cortella, ele fala do governo do tempo, ele chama de tacocracia, certo, né, que é o imediatismo. Mas se você for observar na história, claro que quando a gente fala de internet, dessa tecnologia, nós estamos falando de um avanço. Aquilo que demorava 50 anos para avançar, avançou em 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos. Mas vamos pensar lá atrás, quando as pessoas andavam a pé, certo, aí veio a roda, tudo isso foi um processo de aceleração, né? Nos meios de transporte. Quando a gente assiste uma série, por exemplo, como os Vikings, que os caras passavam meses viajando e se planejavam anos para chegar num lugar para ir atrás de um objetivo, de alguma coisa. Então esse processo de inventar coisas para acelerar as nossas ações, ele vem acontecendo. O problema é que houve um corte assim muito gigantesco com o advento da internet. As mentes não estão preparadas para esperar? E aí, exatamente. Então as pessoas elas estão trabalhando em cima de um imediatismo. Correto. Que vem que é uma ansiedade em resposta a esse avanço aí. Por exemplo, a gente ainda tem paciência ainda, nem sei se ainda tem, mas vamos pensar. Você manda uma mensagem, fica lá no WhatsApp, fica azulzinho lá. Perfeito. A pessoa leu, então aí você fica aqui. Ansioso pela resposta. Então, de alguma forma, já há um comportamento ansioso. Eu nem diria que seria uma ansiedade. Porque quando a gente fala de ansiedade, estamos falando de um transtorno clínico. Perfeito. Tá? Então, vamos distribuir. Temos um transtorno clínico que é a ansiedade. E existem comportamentos ansiosos, respostas ansiosas e ansiedade que é natural. Você vai atravessar uma rua, vem um carro em alta velocidade, você percebe que ele não vai parar no sinal, gera uma ansiedade que vai te gerar um comportamento de fuga, de proteção. É natural. Agora, se o carro nem está vindo, você coloca o pé na rua e já sente medo, aí já temos uma ansiedade clínica. Correto. Mas essa geração hoje é, de fato, uma geração predisposta à ansiedade. Tanto é que depois da pandemia, o Brasil, por exemplo, se transformou no país mais ansioso do mundo. Dados. Mais ansioso do mundo. Ele estava em 5º lugar, hoje ele é
o primeiro país mais ansioso do mundo. Mas, e tu conecta isso à internet? Tem ligação? Também, tem ligação. Aí não o Brasil, mas o mundo todo. Geral, né? Perfeito. A pandemia, ela causou isso aqui no Brasil. Até por conta da polarização que aconteceu também. Isso já causou essa instabilidade, porque ninguém sabia quem estava falando a verdade, o que era fake e o que era real. E isso gera, então, uma dos fatores mais determinantes para a ansiedade, além da questão genética, é a insegurança. Né? Você está em estado de desinformação, inseguro, sem saber para onde vai. Isso vai gerar. Mas essa geração é uma geração do imediatismo, consequentemente, ela é uma geração que tem um comportamento ansioso, isso é fato. Eu já vim aqui para o lado do entrevistado. Não, estou aproveitando para... Porque tu sabe, do ponto de vista cognitivo, isso aí, a Finlândia teve que retroagir, a Suécia teve que retroagir na questão da tecnologia. A gente tem que voltar para o analógico, porque o aluno, hincado a isto aqui, ao tablet, isso é irreversível, não tem jeito. Sim. A tecnologia está aí para isso, é besteira lutar contra ela e tal. Só que nesse confronto dos leitores, né, porque o leitor contemplativo, esse que mergulha, ele treinou a mente à pesquisa, treinou a mente ao pensamento mais crítico, a raciocinar, a buscar a investigação. Essa geração da internet, essa geração Z, né, que não quer mais copiar, por exemplo, né, só quer bater a foto, né, é a geração que não quer mais paginar, quer virar o dedinho, que antes você tinha 8 segundos para chamar a atenção deles, baixou para 5, hoje são 3 segundos. O que você postar, você tem 3 segundos para chamar a atenção. Você imagina o que é isso? Né? Percebeu-se que teve um retrocesso cognitivo. Então, países como a Finlândia, por exemplo, já começaram a recomendar, e no Brasil chegou a dizer, tem uma lei sobre isso, né? Que é voltar um pouco ao analógico, que a tecnologia está aí, ela é irmã siamesa dessa geração, ponto pacífico, é condição sine qua non dessa geração ter uma irmandade com a tecnologia, isso é irreversível, mas o processo cognitivo não pode ser esquecido, ele é alimentado também com a manuscrita, é alimentado também com o analógico. O analógico não pode ser descartado pela chegada do digital, que o on e o off são complementos, sobretudo no processo comunicacional. O on e o off não são inimigos, o on não anula o off. Sim. Não anula o off. O atendimento online não pode, nem deve, nem tem que anular o atendimento off, não é? Que nesse processo... Face to face aqui. Isso estimula a cognição, é o processo relacional e, sobretudo, o processo dialógico. Sim. Né? E essa geração nativa da internet, ela está sofrendo um pouco com isso. Ela está sofrendo com isso. Né? Hoje as famílias, aí eu vou chover no molhado, se reúnem na mesa e dificilmente você não enxerga sem o celular na mão. Você vai no restaurante, está todo mundo com o celular na mão, os juntos separados, e os separados estão juntos pela internet. Né? Sim. E aí o mundo, penso eu, agora sociologicamente falando, ele está se ressignificando o seu olhar comunicacional com a internet. Até que ponto a internet está mexendo com a cognição, né? E está mexendo com o processo de relações interpessoais. E não tem como a gente não pegar a Bíblia, que talvez não, a Bíblia é assim, a Bíblia tem resposta para tudo, a gente sabe disso, a gente crê nisso. E a Bíblia diz que nos últimos dias, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Então, não quero ser radical ao ponto de dizer que a questão da tecnologia, da falta desse contato face to face, próximo, do toque, do abraço, do olhar nos olhos, que isso é coisa do passado. É essencial, é importante, é necessário hoje. E isso fortalece relacionamentos. Mas eu concordo contigo. Porque o que acontece? Quando você dá um abraço numa pessoa, isso é provado cientificamente, você libera uma substância chamada ocitocina. Perfeito. O abraço, o toque, o carinho. E essa geração que está se relacionando só através da internet, de alguma forma ela perde até o traquejo social. E aí
o cérebro fica aí liberando só aqueles hormônios do estresse, o cortisol. Aí você não tem ocitocina, serotonina. O sono é prejudicado porque os nossos adolescentes e jovens ficam até 3 horas da madrugada, perdem o sono. Perdeu o sono, a serotonina vai ser comprometida. Olha só como vai ter essas questões aí, não tem como não falar sobre isso. Eu já gostei do papo aqui, já quero ficar aqui direto. Tem uma palavrinha que virou moda entre nós, cientistas sociais, que chama tecnolocentrismo. Tecnolocentrismo. E aí, Valdo, no mundo antigo tinha o antropocentrismo, o homem como centro de tudo. Veio a Idade Média com o teocentrismo, veio o Renascimento, volta com o antropocentrismo, e hoje tem um perigo do tecnolocentrismo, a tecnologia como centro de tudo. Antigamente, para você chamar alguém de amigo, você tinha que ir na casa da pessoa, sentar na sala dela, demonstrar o sentimento para desenvolver a amizade. Hoje o centro não é o Valdo, não sou eu, é aqui. Hoje eu não vou na tua sala, eu vou na sala de papo virtual, com emoções virtuais, com conversa virtual, ao invés de mostrar o sorriso a você, aperta no emoji. Né? Só que tem um perigo disso aí, que é o que você falou, e eu concordo 1000% com você, viu? Do ponto de vista sociológico, e aí eu vou ser bem ousado dizer que não é uma questão de opinião apenas minha, isso é um ponto pacífico já, porque as relações humanas estão se esfriando. A tecnologia é muito importante, mas eu como professor, né? Quando eu estou dando aula e eu percebo que tem um aluno que está dormindo, que não está entendendo, pelo olhar ali, eu consigo me sensibilizar. Sim. Porque eu sei que entre aquela cadeira e aquele aluno tem um futuro, tem um projeto familiar de que o menino entre na universidade, que ele passe de ano, que ele aprenda. Mas a hora em que eu não consigo enxergar mais aquele menino, em que entre eu e ele tem só uma tela, o tecnolocentrismo, a tela como epicentro, é o ditado popular, o que os olhos não veem, o coração não sente. Então eu não vou, dane-se se ele está dormindo ou acordado, se está entendendo ou não, porque eu não consigo visualizar aquilo. Perfeito. E aí o tablet é o centro, e aí a minha sensibilidade esvaiu-se. Sim. E isso tem um perigo gigantesco em todo mundo. Aí, só para te esperar mais um pouquinho aqui, tem essa questão, por exemplo, em todas as áreas. Na área médica, por exemplo, já tem robôs que fazem uma cirurgia milimetricamente perfeita e tal. E aí, eu particularmente não acredito, né, que a humanidade vai se render completamente a isso. A tecnologia é para mim importante, mas, por exemplo, você vai ao médico, né, o médico robô é capaz de fazer uma cirurgia milimetricamente correta, sem falhas, mas o contato humano, por exemplo, se eu sou um médico, né, e eu vou meter o bisturi em você, tem que saber se você tem carteira assinada, se não tem, porque se você tiver pode entrar de benefício, e se você não for, né, se você não for CLT, se for um ambulante, por exemplo, e não pode ficar parado 30 dias. Será que tem uma alternativa a isso? Então, só tem essa sensibilidade humana. O robô não tem essa sensibilidade. Isso em todas as áreas. Né? E aí, eu repito, a sociedade, de modo geral, ela vai se ressignificar em relação a isso. A tecnologia ela é irreversível, mas ela é feita para o homem, não o homem para a tecnologia. É o contrário. Né? E a gente vai ver que, baseado nisso aí, que há umas 2 décadas, até um pouco mais, começou a se falar sobre, por exemplo, a medicina humanizada. Uhum. Em que se pensa em tirar o médico daquela posição de Deus, inacessível, e o paciente naquela posição de um diagnóstico. Uhum. O paciente, câncer X ou leito X, quando se precisava falar com o paciente, tinha que buscar uma assistente social, um psicólogo, e o médico ficava distante. Então isso se trabalhou muito em função de tentar tornar essa relação um pouco mais, apesar de a medicina ter que trabalhar em cima de uma dessensibilização, porque imagina que é um médico passar o dia todo lidando com iminência de morte, com dores. Se ele não tiver um mínimo de dessensibilização, ele vai chegar na casa dele destruído, ele precisa também, né, de ter. Porém, essa presença do ser humano ali diante do outro ser humano, mesmo sendo aquele que tem o conhecimento, que tem a resposta para aquela pessoa, a presença do ser humano é muito importante. É muito importante. Então, no lado da pedagogia, você lembra do conceito do currículo oculto. Sim. Uma pessoa está dentro da sala de aula,
você tem um currículo pronto, você tem um material pronto para ministrar, a aula vai acontecer, mas você, de repente, por esse olhar mais aguçado, mais humano, mais subjetivo, você percebe que um aluno está sendo o porta-voz daquela turma, com uma demanda, com uma dor que, se você não tivesse olhar, você não vai enxergar. Perfeito. E ali está um currículo oculto que pode ser trabalhado, que pode somar com o teu fazer como professor, como mestre. Então, olha só a importância dessa presença, desse estar junto, de estar ali. Não é? Claro, nós estamos falando aqui como velhos, né? Porque eles estão falando dos que são velhos. Nós tivemos o privilégio. Eu, por exemplo, eu amo tecnologia. Não, eu sou alucinado. Né? Amo tecnologia. Mas é necessário a gente ter essas preocupações, que não é só minha ou tua, é uma preocupação geral, de fato. Mas deixa eu te falar, Ivaldo, você falou é importante. E eu estou me policiando, inclusive, como pai, sabe? No processo comunicacional com os meus filhos. Porque a gente chega em casa, isso aqui virou parte do corpo humano nosso, né? A gente não larga isso aqui. E foi uma postagem antiga, mas me toca muito. Nem sei se foi verdade ou não, mas tem isso na internet da criança que chega com o pai e diz: pai, eu queria ser um celular, porque para o celular você dá atenção e para mim não. Né? E às vezes a gente enche a criança de tela, né? Tela, e aí tem um prejuízo cognitivo no meio, sem dúvida, né? Cognitivo, de escrita, de um monte de coisa, mas tem um prejuízo emocional também, que é esse distanciamento. Volta a ensinar a palavra, que eu gosto muito, tecnolocêntrico, né? A tecnologia vira centro, epicentro de tudo, onde as relações interpessoais estão se perdendo, inclusive endogenamente, né? Dentro de casa. Eu me policio muito em relação a isso, como estudante, como amante da tecnologia, amante das IAs, estou me dedicando muito a estudar as inteligências artificiais, que eu acho que também é irreversível. Com certeza. Aí tem um debate mais profundo, que nem é inteligência, nem é artificial, mas daria um outro programa. Né? Mas de modo que a tecnologia nova sempre assusta, é claro que assusta, mas eu sou daqueles, Ivaldo, que eu não gosto de subestimar também os problemas. Né? Eu acho que tudo tem os seus dois lados, a mesma tecnologia que nos permite ter uma velocidade no processo de passar informação, a mesma tecnologia que produz médico robô, a mesma tecnologia que nos dá uma informação gigantesca, é a tecnologia que nos afasta também. Né? É a tecnologia que deixa o ser humano sem ser o epicentro de tudo, que nos faz correr atrás de validação, né, pela internet, que eu banalizo, como diz Bauman na sua teoria do mundo líquido, né, que eu banalizo as relações. Né? O Bauman dizia que, conta-se no dedo a quantidade de amigos que ele tinha, ainda sobrava dedo. E no mundo de hoje você chama o outro de amigo. E quando eu li esse artigo a primeira vez, eu pensei que fosse brincadeira. Eu estava no shopping há um tempo atrás e um aluno meu me abordou e disse: professor, o fulano e tal, ele viajou. Eu disse: quem? Fulano. Ele falou o nome lá do... Mas eu não, como você não conhece? Podia ser um amigo. Se meu amigo, você é teu amigo. Eu disse: mas eu não estou lembrado e tal. E eu vi o espanto dele, discriminação de eu não conhecer. Mas amigo da onde? Do Face. E eu vi que essa geração levava a sério aquilo, né? Porque é relação de amizade, sim, né? Sim. E é o mundo líquido que fala Bauman, né? A gente está vivendo uma relação líquida que escorre pelos dedos, e isso tem prejuízo sociológico. Sim. Porque é isso que você acabou de falar, citando a Bíblia, inclusive, as relações humanas estão se esvarindo, e a humanidade ou revê isso, esse processo comunicacional, né? Ou a fatura já começou a chegar. Sim. Já começou a chegar. Fernando Veríssimo tem um artigo que eu acho bonito, né, do manuscrito. Depois nossa audiência pode pesquisar aí. Que quando você manuscreve uma carta, você pode perceber se a pessoa, o receptor da mensagem, se o escrevente está nervoso, se está apressado, o cheiro dele dá para saber, não é? Se ele está tendo cuidado ao escrever a carta, qual o sentido daquilo, não é? A tecnologia não nos permite isso. Não é? Ela cria a aparência que não promove a realidade. Sim. Quando eu digito aqui, a letra do teclado não traduz o que a letra manuscrita faz. Não é? E a pedagogia confirmou isso também na questão cognitiva, que se você quer aprender, inclusive é uma dica,
eu tenho problema de leitura, sou um leitor compulsivo. Eu leio até bula de remédio. Eu adoro ler, sou apaixonado pela leitura, você também? Eu né? também. Só que chegou uma hora que eu estava lendo e não estava gravando muito. Né? Aquela famosa história de chega na 100ª página, o que eu li mesmo na 10ª? Né? E aí eu resolvi esse problema, né? Recorrendo à velha pedagogia tradicional. Não quer esquecer o que você lê? Manuscreva, anote. Porque quando você só digita, vai para o HD do computador. Quando você manuscreve para esse HD aqui. Então a melhor forma de você gravar é escrever como você fazendo uma cola daquilo. Então quando você manuscreve a sua escrita, o cérebro entende que aquilo é importante para você. Então, batata. E eu sou amante do computador, eu tenho meu tablet, eu sou estudante das IAs e tal, mas eu não abro mão do velho lápis, da velha caneta e do velho papel, não é, para manuscrever aquilo que eu leio para não esquecer mais. E até isso, acho que isso leva a gente para um mundo real. Né? Eu acho que a gente consegue ir para um mundo real. Porque, por exemplo, eu lembro, 2010 eu acho, saiu um artigo no Facebook, sobre o Facebook, numa revista de psicologia, que era, eu lembro do título ainda, Facebook, o novo espelho de Narciso. Perfeito. E assim, fantástico o artigo, porque colocava ali como as pessoas elas se apresentam, como elas se enxergam, elas acreditam. Por exemplo, quando elas colocam ali a foto de um restaurante chique que ela foi, mesmo que ela teve que passar a conta no cartão de crédito, que ela vai sofrer para pagar, mas quando ela coloca aquilo no Facebook, ela acredita que ela é de uma... E ela já vai pensando nisso, ela vai pensando na postagem. Mais do que degustar o alimento, ela vai pensando no instagramável, né? Sim. O quanto aquilo é instagramável, o quanto aquilo vai vender bem, o quanto vai vender uma imagem. O restaurante em si tem que ser instagramável. Tem que ser instagramável, né? Perfeito. Então, a experiência gastronômica, ela é secundária diante disso. Ela é coadjuvante, porque o protagonismo é a postagem, o protagonismo é a experiência que você vai vender. Né? Então, antes de você degustar, você já posta, já bate aquela foto no ângulo certo, no ângulo correto, e posta aquilo, né, para vender uma vida que de repente não existe. Né? Exatamente. Aí a pessoa entra numa... Vou usar uma expressão aqui, com todas as licenças poéticas aqui da psicologia. A pessoa vira um ser esquizofrênico. Sim. Porque ela acredita numa realidade, ela tem delírios, bem entre aspas, viu gente? Bem entre aspas, porque é um psicólogo falando, não posso, tem que colocar bem entre aspas mesmo. Acredito. Porque a pessoa ela entra numa dimensão de vida totalmente paralela, que não é a realidade dela. Perfeito. E aí isso gera um buraco existencial muito grande, porque vem a frustração, porque vem a realidade. Depois que chega a conta, a conta não é instagramável. Perfeito. A conta é real, a conta é o contraponto, né? É a cobrança, vai vir, ela vai chegar. Então, essa ilusão, muitas vezes, né, que a gente... E ninguém está, nenhum de nós está imune a isso, porque às vezes a gente, com toda a experiência que tem, a gente acaba também, às vezes... Deu errado. O que foi que deu errado? Olha, a Siri está falando comigo aqui sem eu chamar. Né? Aproveita aqui, Raquel, pegue para lá. Ela me ama, a Siri aqui. De vez em quando ela fala comigo. Mas, Evaldo, você está falando... eu por 1000%, porque eu mesmo estou me policiando, nós temos que nos policiar, porque... E a gente acaba entrando nesse mundo instagramável, né? E que é um mundo que não condiz, nem sempre condiz com a verdade, né? E desperta na gente uma frustração quando a gente não tem aquela vida do Instagram. Sim. Não é? Do casamento perfeito que está no Instagram, da comida perfeita, da vida perfeita, dos momentos perfeitos. E aí se você... E o real e o ilusório se confundem, né? Se confundem entre a fantasia e a realidade. É por isso que eu insisto que a humanidade está se ressignificando em relação a isso. Do ponto de vista sociológico, o freio de mão já começou a ser puxado a partir do processo pedagógico. Perfeito. E vamos olhar para um outro lado, que é o que gera também em quem se comunica, quem tem um conteúdo, quem tem uma mensagem a comunicar, gera um estado de alerta cruel. Em que sentido? Por exemplo, o pregador está lá na sua igreja, está lá no seu púlpito, na sua paróquia, lá
no seu lugar de intimidade com as suas ovelhas, e ele tem uma mensagem para ministrar ali, e ele vai ficar o tempo todo. Se ele tem um ministério de mídia na igreja, se ele tem alguém com o celular na mão, ele já vai ficar o tempo todo em estado de alerta para ele não falar absolutamente nada que possa levar ele para a vala do cancelamento. Perfeito. E aí o professor que está dando uma aula e que precisa usar um exemplo, uma linguagem diferenciada, alguma coisa que ele precisa falar, ele tem que ter cuidado. Ele vai logo pensar assim, olha, alguém vai logo dizer, cuidado com o que você fala, porque hoje a internet... ela vai... É o medo dos cortes, né? O medo do corte, porque corte, você pode pegar edições. o texto, tirar de contexto, e aí vem um cancelamento. Perfeito, perfeito. Então você vê que aí a comunicação acaba de alguma forma, apesar de estarmos vivendo na era da comunicação, no momento em que a comunicação ela tem vários canais, porque hoje, quando a gente pensa nessa beleza que é poder comunicar, de dentro da sua casa, de dentro do seu quarto, com um celular, e você falar com o mundo, isso aí é fantástico, é maravilhoso. Perfeito. Porque a comunicação sai, portanto, aí das mãos das grandes empresas de comunicação e vai para as mãos de todo mundo. Por outro lado, tem esse perigo, porque aí a gente vira cidadãos sem paredes, sem fronteiras. A gente vai para dentro de uma caixa de vidro. Perfeito. A nossa intimidade vai, né? É isso mesmo. A casa de vidro. A gente não pode dar nenhum movimento em falso, porque tem alguém com uma foto, com um celular, e aí aquilo que você fala... É o Big Brother. É um Big Brother. E aí isso prejudica a comunicação. Tu achas que quando a gente pensa nisso, por exemplo, não bate uma certa angústia de dizer, tenho tanta coisa para dizer, mas nem tudo eu posso falar? Perfeito. E aí... Nesse processo comunicacional, você se confunde. Com quem você está falando? Com o Anderson do Instagram ou com o Anderson real? Né? Numa pregação numa igreja, numa sala de aula, onde você tem uma relação comunicacional que não se prende mais àquelas quatro paredes. Né? O que dali vai ser cortado e vai ser exposto. Sim. Né? O que dali vai ser colocado... Porque nos discursos de antigamente, sem redes sociais, você é obrigado a pegar todo o discurso para fazer uma análise. Né? Mas o mundo do corte não é mais assim. O mundo do corte não é mais assim. Isso está nos roubando muito tempo. Muito tempo. Na Grécia, Atenas, tempo era filosofia, pensamento. Em Esparta, tempo era treinamento. Na Idade Média, tempo era busca por Deus. Veio a Revolução Industrial, criou o absurdo time is money. E agora tempo é rede social, tempo é Instagram. E você se dedica em preparar a aula, para o conhecimento, preparar o sermão, né, para as ovelhas, mas hoje tem que se preocupar como aquilo vai chegar de quem está off e como vai chegar para quem está on. Né? E como aquela sua fala pode ser cortada e a sua comunicação prejudicada pelo corte. Pelo corte. Porque, e aí entra a questão, se você me permite rapidamente, vamos lá. Aqui. Quando escrevi esse artigo sobre dialogismo, Bakhtin analisava isso, né? O que é o dialogismo? Que não é a mesma coisa que diálogo. O dialogismo é o que eu falo e como você recebe de acordo com a tua realidade. Isso é dialogismo. Sim. Né? Então, quando você recebe aquilo que eu falo a partir da tua realidade, é diferente da realidade dela, dele. A realidade que cada um tem faz com que a mensagem emitida tenha um significado ou não. Perfeito. Né? Só que a realidade hoje está maquiada pelo mundo instagramável. Então, o que é realidade e o que é fantasia no mundo instagramável? Então, quando eu passo uma mensagem, para quem está chegando aquilo? Né? Como aquilo vai ser recebido? Então, hoje, por exemplo, eu tenho cuidado muito, como cristão mesmo, né? Porque às vezes nós somos tentados a postar tudo o que a gente come, deixa de comer e tal. Então, às vezes está ali aquele prato suculento, às vezes no restaurante caro, a gente posta aquilo. E como é que aquilo vai chegar para quem tem uma outra realidade? Né? O que é aquilo que eu postei, aquele prato lá de R$200, R$300, vai contribuir para quem está do outro lado? E a minha audiência, é a tua audiência, porque todos nós hoje temos audiência, não tem jeito. Se você tem 1.000 seguidores, são 1.000 pessoas que te seguem, é a tua audiência, 6.000, e aí quanto maior é a tua audiência, maior é a tua validação no mundo instagramável de hoje. Né? Mas a gente se preocupa em se validar, mas tem uma questão dialógica que o mundo está perdendo. E aí com a questão dialógica, como é que aquela tua mensagem vai chegar para quem tem uma realidade que não é a sua?
2, aquela realmente é a sua realidade? O que você está contribuindo para o mundo com aquela postagem? Né? Então, quando eu posto um prato suculento e tal, eu quero o que com aquilo? Perfeito. Né? Eu vou estar despertando o que do outro lado? Qual o meu objetivo com aquilo? Então, Bakhtin, quando fala sobre dialogismo, é claro que ele vivia no mundo do final do século XIX e do século XX e tal, numa Rússia pós-Marx e tal, pós-revolução, e aí atravessa os anos 30 e 40, enfim. Mas quando ele escreve sobre isso, ele fez uma revolução no mundo da comunicação. Porque a comunicação não é o que você fala somente, é como o outro recebe. E o que vai fazer com que o outro receba a sua mensagem é a realidade que ele vive. Perfeito. Isso é o dialogismo. Nós estávamos conversando lá embaixo, né, sobre a questão dos pastores da igreja, que nós dizíamos que a igreja hoje tem que ter esse preparo dialógico, né, de que você fala, como é que o outro do outro lado vai estar recebendo aquela mensagem. Né? Porque as redes sociais, elas amplificaram o processo comunicacional, isso é fantástico. Né? Isso daria também um outro problema escatológico, porque alguns dizem que a Bíblia, o apóstolo está furado, porque diz a palavra de Deus que Jesus virá quando todos escutarem, enfim. Mas como se tem hoje a internet permite isso, né? Que a mensagem chegue, não é? Mesmo sem a questão instantaneamente, né? Instantaneamente, ponto. Só que tem um lado fundamental também, que é o outro lado da moeda. Quando você transmite a mensagem, você tem que ver a realidade do outro que está recebendo aquela mensagem. Então, eu acho que os pastores, os líderes religiosos, assim como em todas as áreas, o médico, os digitais influencers, por exemplo, que é um cuidado que está faltando, não é? Esse cuidado dialógico. Quem vai receber a sua mensagem? Que realidade a pessoa vive? Não é? Qual é a contribuição que você vai estar dando dialogicamente para quem recebe a sua mensagem? Não é? Aí volta a exaltação da música, porque a música deixa isso em aberto. Não é? A música é algo tão fantástico, porque a música ela transcende a questão social, ela transcende a questão cognitiva, não é? Mesmo aquele autor que faz uma letra rebuscada, tem pessoas que escutam mais pela melodia do que pela letra. Sim, sim. Quando você não gosta da melodia, mas a letra é fantástica, vira um poema. Então a música ela tem uma polifonia, não é? Que aí entra a questão do artigo, né? Uma polifonia que ela é dialógica. Ela se encaixa em todas as realidades, em todas as realidades etnográficas, geográficas. Eu não sei falar árabe, mas já escutei músicas árabes que me encantaram. Não é? Você pode não saber falar francês, mas a melodia de uma música francesa te encanta. Não é? E já aconteceu de você gostar de uma música e ficar pensando nela e vai ver a letra uma porcaria. É verdade. Que é isso aqui que a letra está falando? Que coisa horrível. Mas a melodia foi tão legal que marcou o momento que você viveu. E tem músicas que você não gosta muito, mas vai para ler a letra, para entender a letra, você se encanta e acaba gostando. Por isso que a música tem um papel fundamental nesse processo de comunicação dialógico. Sim, fora que, se for pensar na música e no funcionamento cerebral, só para você ter uma noção, a música é a última memória que se apaga numa pessoa com mal de Alzheimer. Acho que vou até anotar esse dado. Ela atinge, a música, ela põe em funcionamento quase todas as áreas do teu cérebro. É mesmo? Ela vai acionar as tuas memórias. Sim. Ela vai acionar a tua lógica, a tua interpretação, a tua coordenação motora. Às vezes toca a música, lembra daquele momento você que vai teve lembrar. Lá. Você já percebeu de ouvir uma música e sentir um perfume? Perfeito. A pessoa ouviu uma música, e aí de repente, um amor, né? Eu ouço uma música e sinto o perfume, eu vou falar, lógico, da minha esposa. Eu sinto o perfume da minha esposa. Perfeito. Né? Eu sinto a sensação de ter estado em algum lugar. Por exemplo, aqui, um clássico, que é a minha experiência. Eu estava caminhando lá no Parque do Tinga. Então, toda manhã eu ia caminhar. Na verdade, toda manhã não. Segunda, quarta e sexta eu caminhava de manhã. E eu colocava o fone de ouvido e tinha uma cantora que eu ouvia ali e eu começava a adorar a Deus ali. Assim, era o meu momento devocional, 6 horas, 6:30 da manhã. E era um momento, assim, muito precioso. E pelas atividades eu não consegui ir. E um dia eu fui ouvir a música, comecei a chorar, me bateu uma saudade, e a saudade não foi a saudade do lugar, foi uma saudade de Deus.
Porque era como se ali fosse o momento que eu estava caminhando com Deus ali naquele momento. E bateu essa saudade. Olha como a música ela é poderosa. Para onde ela te leva? Você sabia que a minha mãe, ela faleceu já, né? Muito nova, inclusive. Eu sou convertido desde cedinho, desde de criancinha. Ela não era, né? Não era convertida. E ela se converteu escutando a vizinha tocando um hino. Né? Você tem valor, Espírito Santo? Sim. Aquela melodia ficou na cabeça dela de tal forma, por conta desse hino, dessa música, ela se converteu. Você acredita nisso? Com certeza. Então a música ela tem esse. E ela quer, né, não vou para essa igreja nem ferrando e tal. E por conta desse hino, aquilo. Toda manhã a vizinha botava, ela lavava a roupa, né? E ficava escutando aquele louvor ali. E aquilo entrava na cabeça dela e ela dormia cantarolando o hino e tal. E até que o coração foi quebrantando e tal, foi amolecendo, e ela topou ir e converteu. Ah, não, a música é um negócio maravilhoso. Você acredita? Eu lembro da época que se usava muitos jingles, né? E eu lembro aqui em Belém tinha uma farmácia que eles fizeram um jingle porque eles fizeram o delivery, que hoje é mais comum. Acho que foram um dos primeiros que fizeram aqui no Norte. E eu, para lembrar do telefone, porque na época era no telefone, tinha que discar, né? 241 3000, bibi. Sim. Então, para eu lembrar do número, eu tinha que cantar a música, porque se eu tentasse lembrar sem a música, era qual é o número da... Pronto, perfeito exemplo. Fantástico. É isso mesmo. Então, olha só como a música tem... E é lógico que se a gente for pensar politicamente, intelectualmente, a cultura, você... olhando por esse olhar sociológico, você vai ver o quanto a música tem o poder de moldar, muitas vezes, um comportamento social. Perfeito. E como tudo, tem o seu lado ruim também, né? A música, eu não sei, mas eu posso falar, não sei se é heresia, mas tem música ruim também. Tem música tem música muito chata, tem música... Não tem, não? Não, fala a verdade. Tem, sim. Né? Porque assim, existe algum... Eu olho pelo seguinte aspecto, né? Eu sempre vou olhar a música dos mais diversos olhares. Para mim, música, ela é uma ciência. Sim, perfeito. Então, ela é uma ciência, ela tem todos os parâmetros de uma ciência, tá? Lógica, inclusive, né? Mas a música também é arte. A arte é arte. A arte é ciência... ela tem lá os seus fundamentos e você não tem que discutir com ela. Questiona-se? Sim, questiona-se, porque ciência também pode ser questionada. A arte, ela é inquestionável, porque a arte ela é aquilo que você vê, aquilo que captura a tua atenção, tua admiração, teu olhar, né? E a arte, eu posso não gostar. A arte eu posso gostar e não gostar. Eu costumo dizer que existem arte, e não é uma palavra minha, eu li em algum lugar, não vou lembrar agora. Existe, por exemplo, uma arte que ela não está ali para ser avaliada. Ela é mais avaliadora do que avaliável. Em que sentido? Me explica isso aí. Por exemplo, se você vai assistir, você vai olhar um quadro e você diz, esse quadro não presta. Quem está sendo avaliado não é a arte, é você. Boa. Porque é você que não tem o olhar, você que não capturou, você não tem o conhecimento, Boa, você não tem... Não é? Então, tem coisas, tem músicas, que quando uma pessoa diz essa música é muito ruim, não é que a música seja ruim, é o cara que não tem o olhar da música. Mas existe música ruim, música mal feita. Então, quando eu olho como arte, beleza. Quando eu olho como entretenimento... ninguém tem que discutir, é entretenimento, eu gosto e pronto. Né? Você falou uma coisa, me lembrou de uma polêmica, famosa essa polêmica, do Ariano Suassuna. Sim. Aquele comentário que fez sobre Chimbinha. Sim, lembro. Eu, quando vi a primeira vez, eu concordei com ele, mas depois eu me penitenciei, porque disse que saiu no jornal que o Chimbinha era um gênio. Sim. Né? E aí o Ariano Suassuna disse, olha, eu trabalho com a língua portuguesa e a língua portuguesa. Depois vejam aí no YouTube essa polêmica do Ariano Suassuna, que eu sou fã dele também. Sim. Né? Mas se usam gênio para o Chimbinha, qual é o adjetivo que eu vou usar para Mozart, para Beethoven e tal, né? E no começo concordei, mas depois, Ivaldo,
como estudante de música, de comunicação, no geral, né? Tem uma falha ali. Porque o Chimbinha, dentro da realidade dialógica de que ele se propõe fazer, aquilo também é arte, né? Aquilo tem uma realidade. Ele é um artista, tem o seu valor diante da realidade ali de quem ele toca, de quem ele produziu, né? Que eu não posso também desmerecer. Perfeito. Né? A genialidade dele, eu não posso usar a régua da música clássica, por exemplo, para medir o Chimbinha que tem. Né? Da minha forma, eu não gosto do techno brega, não gosto, não sou bem os meus ouvidos. Mas se você pegar um menino que está ali, vai no seu quintal e usa a tecnologia e produz aquela musicalidade, dialogicamente, como retrato da realidade dele, ali tem um recado social. Com certeza. Que deve ser respeitado, não é? Que deve ser apreciado, obviamente, embora os meus ouvidos não apreciem. Sim, né? não é, vou dizer, palatável, mas... Para mim, mas tem que respeitar, aquilo é arte do garoto. O garoto vai lá e conseguiu montar sozinho, com os seus programas de computacionais, não é? E aí produz não é? A sua arte. Sim. Da periferia. Perfeito. Não é? Que não quer dizer que é melhor, nem pior, nem mais bonito ou mais feia, mas é uma realidade. E no Pequeno Príncipe já está a resposta. O Pequeno Príncipe diz o seguinte, que a beleza está nos olhos de quem vê. Então, por que não dizer que a beleza está nos ouvidos de quem escuta? Sim. Que aquilo que é belo para mim, aquilo que eu escuto enquanto belo, pode não ser belo para você. Perfeito. Claro que quando eu vou avaliar a música como músico, eu pego uma música, por exemplo, hoje o worship. Worship que é em alta hoje nas igrejas neopentecostais, nas comunidades, está presente. São músicas com 4 acordes. A maioria delas são 4 acordes, que é chamada pelos músicos mais radicais de quarteto fantástico. Então, musicalmente, em termos de harmonia, que quando a gente pensa em música, vamos falar de melodia, harmonia e ritmo. Harmonicamente, na harmonia, é muito pobre. Ela é pobre, ela tem 4 acordes. Então, se uma música é no campo de dó, você sabe que ela vai ter lá menor, fá maior, dó maior e sol maior, e vai ficar, no máximo vai ter uma variação lá para o ré menor e às vezes no mi menor. Mas é isso aí. Hoje, isso aí é absurdo, mas houve uma época que dentro das músicas cristãs, religiosas, não podia se ter, no campo harmônico, na harmonia de uma música, uma dissonante, que é uma... Quando a gente fala em acorde, por exemplo, dentro de uma harmonia, você tem um acorde de dó, eles são 3 notas que se tocam simultaneamente. É a tônica, a terça e a quinta. Eu estou falando só para gente... Não, tranquilo, estou aprendendo. Então, quando eu coloco uma nota a mais, uma sétima maior, por exemplo, já coloco uma dissonância, já dá uma tensão, já dá um... Que, por exemplo, a sétima maior é da bossa nova. Né? Sim. Houve uma época que não podia, porque era pecado. Não era divino. Hoje, a gente sente falta. Então, eu sou da época, lá vai eu falar da minha idade, eu sou da época que a gente ouvia Vencedores por Cristo, João Alexandre, que ainda está aí, e que tem uma harmonia muito rebuscada. Né? Às vezes, uma música do João Alexandre tem 20, 30 acordes. Né? É um acorde por frase ou por sílaba da música. E hoje o worship está aí com 4 acordes, mas tem um detalhe. Está alcançando. Pronto. Está alcançando o objetivo. A igreja tem mais facilidade de cantar. Chega em lugares que talvez uma música um pouco mais rebuscada não chegaria. Entendi. Tá, existe um risco com isso? Existe. De você empobrecer musicalmente aquela comunidade. Então, se puder inserir essa música, que é a música congregacional, mais fácil de se cantar, com poucos acordes, que o jovem que está começando a aprender já pode, beleza. Mas que tal inserir alguma coisa a mais para dar uma provocada, enfim. Mas aí você vai ver a música em todos esses aspectos. Então, quando você olha para a música como arte é de uma forma... Quando você olha para a música como ciência de uma forma, como comunicação, como profissão. Profissão, é verdade. É uma profissão. Sim. Então, aí é outra polêmica que a gente não vai entrar também, que é músico cristão pode, músico da igreja pode tocar na noite, então, antigona, mas é uma profissão, porque o motorista
da igreja, ele pode dirigir o carro da companhia de cerveja, mas o músico cristão não pode tocar. Você é a favor? Eu sou. É profissão. É profissão. Aí diz, mas ele vai se desviar lá. E por que que não é? Por que a minha questão aqui entra na minha aprovação? Por quê? Porque você nunca ouviu na igreja, diga se eu estou mentindo, você nunca ouviu na igreja dizer que tocar na banda da guarda municipal, tocar no exército, na aeronáutica ou na marinha, que é pecado. Já ouviu? Não. Tem pastores que são músicos da guarda municipal. Eles só tocam músicas evangélicas lá? E o argumento de que quando eles vão tocar em shows, tu tens um ambiente hedonista ali, um ambiente de promiscuidade, de bebida, né? E estão contribuindo tocando. O que é que você acha disso? Quando você vai ao restaurante almoçar, você está patrocinando também isso. Você não vai no restaurante que tem o couvert lá? Sim. E não vai na tua conta? Perfeito. Então você não está nem só, você está lá e está patrocinando. Você está entendendo? Profissão também. É profissão. Música não leva ninguém para fazer o que não quer. Eu não digo que essa profissão leva a pessoa... É perigosa? É. Ela é perigosa. Mas tantas outras profissões são perigosas. É uma profissão perigosa, vai depender de quem é essa pessoa. Agora, se eu sou pastor de uma igreja e eu tenho um músico, eu sei que eu vou ser cancelado agora, mas eu vou falar, né? E eu sei que eu vou ter um músico da minha igreja que está tocando na noite, que ganha dali, o que é que eu vou fazer com ele? Eu vou acompanhá-lo, eu vou estar, não acompanhar indo com ele, mas eu vou pastoreá-lo, eu vou cercá-lo, instruí-lo. Porque nós já tivemos situações aqui em Belém, não vou citar nome, mas tivemos aqui em Belém, um músico que era muito famoso aqui na cidade, que se converteu, era um sanfoneiro, não é o Raimundo Santos, era um sanfoneiro que se converteu, e ele foi muito radical na conversão dele, que ele largou tudo, e aí os irmãos começaram a tocar na igreja, ele lançou um CDzinho, e daqui a pouco ele não tinha mais como pagar o apartamento dele, plano de saúde para os filhos, ele estava entrando em depressão, ele teve que voltar para lá, e não teve ninguém que o abraçasse, que o acompanhasse. E que não condenasse. Para ele estar exercendo a profissão dele. Então, eu acho que cada pessoa é uma pessoa. Então, cada realidade é uma realidade. Está aqui, nós conversamos lá embaixo, lembra quando a gente pensava em fazer seminário, lá na década de 80, preconceituado, que dizia que se fosse para o seminário estava indo para o cemitério. Porque a letra mata, mas o espírito vivifica. Está entendendo? Então eu acho que tudo é que nem canja de galinha, né? Não faz mal para ninguém. Agora tem canja de galinha e prudência. Coerência. Tem que ter coerência. Não dá para o cara também chegar lá e ficar tomando umas e outras lá, com todo mundo dizendo é minha profissão. A tua profissão é tocar. Né? Enfim. E aí tem o jogador de futebol, que antigamente era pecado também. Rapaz, eu me lembro disso. Eu me lembro que eu fui jogar uma... Vai chorar, quer ver? Vai chorar. Aí o pastor passou, tive que me esconder na moita. E aí acabei levando o gol, porque o pastor não podia vir jogando bola. E deu, naquela época, dizer que você torce pro time A. Hoje em dia os pastores falam no leva até bandeira de time no vão vestido da camisa do seu time. Enfim. Mas olha, provavelmente já foi. Eu fui de calça comprida pra praia. Foi no Rio, porque não podia botar um short, né? Deus livre. Olha, já virou conversa de compadre, né? Aqui. É mais branca que isso aqui. Mas, então, voltando para a questão da música, a música ela é maravilhosa. Não, né? Fantástico. Você imagina, eu vou olhar, está aqui no livro, né? A presença da música. Onde é que a gente vê na Bíblia a presença da música na celebração é a partir de Davi. Perfeito. Né? Antes de Davi, você tem lá o tabernáculo de Moisés. É a primeira referência que nós temos na Bíblia, por exemplo, de um lugar, de um locus de adoração realmente, né? De sacrifício. Antes disso que você vai ter torres, pedras que se levantam como memorial, um altar construído em qualquer lugar. Mas é a partir do tabernáculo de Moisés que Deus vem dizer, eu quero habitar no meio do povo, lá no deserto. E aí se constrói o tabernáculo de Moisés. Quando esse povo chega na terra prometida,
o tabernáculo fica em Siló e fica desprezado. Daqui a pouco não tem mais o tabernáculo de Moisés, mas tem a Arca da Aliança, que era a razão de ser do tabernáculo de Moisés. Perfeito, é isso mesmo. E aí Davi, então, quando assume o reino depois de Saul, uma das primeiras providências que ele faz é trazer de volta a Arca da Aliança, que havia sido capturada pelos filisteus, e agora estava na casa de Obed-Edom, que era um judeu, e que era um homem de Deus e foi muito abençoado pela presença da arca, mas a arca havia peregrinado por Ecrom, Asdod, Gate, várias cidades dos filisteus. E Davi diz, não, vamos trazer de volta. Só que quando Davi traz a arca de volta para Jerusalém, para a cidade de Davi, ele constrói um tabernáculo, uma tenda. E aí ele insere na liturgia dele uma escala de 288 cantores, músicos, que de 1 em 1 hora estariam ali diante da arca, tocando e cantando ali ao redor do tabernáculo de Davi. Então é a primeira referência da música. Agora, por quê? Porque Davi era músico. Eu já ia falar isso. Davi era poeta. Acalmava tocando harpa, Saúl, e tocava harpa para acalmar Saúl. Davi era luthier, ele fabricava instrumentos. Perfeito. Bem e aí lembrado. Eu puxando uma brasa aqui para minha sardinha, eu sempre digo nas aulas aqui que Davi montou uma escola de adoradores na tribo de Levi, porque esses músicos eram da tribo de Levi. Mas será que ele tinha tantos músicos assim? Então ele teve que montar uma escola, e eu provo isso, porque lá no livro de Reis, você vai, de Crônicas, 1º e 2º Crônicas, você vai ver textos que dizem assim, e os músicos, mestres e aprendizes, eram escalados para tocar. Então se tem mestre, se tem aprendiz, tem o quê? Claro. Tem a escola. A escola de adoração. Então você tem Asaf, Gedutum, os filhos de Corá, que são os autores, ali alguns autores dos Salmos, e Davi. Então a música ali é inserida, e essa é a primeira referência que nós temos realmente da música dentro da celebração, de louvor, de um culto realmente. E hoje, imagina a igreja sem a música. Sem um louvor, perfeito, não tem como, perfeito. E aí, Ivan, todas as denominações, né, começam com louvor, isso é um ponto alto, inclusive, perfeito. Da liturgia. E não só cristã. Sim, não só cristã. Sim. O redigário, a religião, o redigário com Deus, a música é um vetor. Ela é um vetor. E assim, né, quando a gente pensa na música também, como esse agente pedagógico também. Comunicacional. Né, comunicacional. Você vai ver Paulo encerrando um trecho de sua carta, quando ele diz, profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quem primeiro a ele ensinou. É um canto, ele está cantando ali depois de um assombramento, de uma admiração, quando ele traça lá em Romanos o caminho da salvação, a beleza do projeto da salvação. Ou seja, a teologia, ela é comunicada também nas nossas canções, na nossa música. Perfeito. A teologia da igreja, quando você vê uma igreja que ela tem uma teologia fraca, você também vai ver que o inário dela é fraco. Por isso a minha preocupação com relação àquilo que a gente canta na igreja. Eu até perdoo que você tenha uma musicalidade técnica, no sentido da harmonia, de arranjos, não tão rica, mas não dá para você admitir que o conteúdo dessa canção, que a letra não tenha um cuidado de ser também um agente de fortalecer a teologia da igreja. É a pregação cantada, a música é uma pregação cantada, não, é uma oração musicada, não tem jeito, é isso mesmo. E são os salmos de Davi, né? O Terrilim é ali o livro de canções e orações de Israel. Mas, meu amigo, por incrível que pareça... O tempo já acabou. Já foi embora. Olha só. Né? Quando o papo é bom... É o jeito de te marcar a parte B, né? Enfim, mas olha, Anderson, que prazer. Muito bom o nosso papo. Eu sei que a gente teria aqui pano para as mangas. Quando a gente estiver fazendo ao vivo, né, a gente vai... Aí
Não tem problema. Se não, se a gente ficar aqui 2 horas, o problema vai ser lá pro Lourinho, que vai ter que ficar até 5 horas da manhã editando. Mas quero te agradecer por ter aceitado o convite. Sei da tua agenda corrida, mas que bom que você veio e o papo foi maravilhoso. Vamos falar mais uma vez do seu livro. Muito obrigado aqui foi uma honra de verdade. E assim, o papo bom é quando a gente aprende também, né? Então, eu já vim aqui sabendo que eu ia aprender muito contigo. Maravilha. Já vim sabendo disso. Já te falei no começo, não é rasgação de seda, a tua reputação te precede, né? Então, como acadêmico, como pastor, como psicólogo, como intelectual, é uma honra muito grande. Vamos estar com a tua audiência aqui. Quero voltar mais vezes. Vamos sim. Tá? Voltar mais vezes para ir não só no bate-papo, quero ficar escutando, vendo as conversas. Não conhecia. Eu conhecia a partir do teu convite. E eu fiquei encantado, porque você conduz. Quando o cara é um bom entrevistador, meu irmão, quando o cara sabe, tem um conhecimento diverso, é outra história, é outro papo. Você é uma pessoa muito carismática, que Deus te abençoe. Amém. Né? Permita-me de presentear com esse humilde livro. Isso aqui foi de um congresso que eu fui na Argentina sobre marketing, né? Sobre essa questão do tipo de leitor e tal, que essa geração Z ela não consegue ler muitos parágrafos e tal. Sim. Eu fiz um artigo de produção de copywriting, né, na parte política, como escrever analogicamente para essa geração digital. Perfeito, então, você vai perceber que aqui tem uma linguagem analógica, mas com os recursos digitais, parágrafos curtos e tal, sobre marketing político. E eu queria ter a honra de saber que você recebeu em mãos esse livro. Sim. Né? Tem um outro que eu vou estar relançando, que é Cristologia e História, mas aí é um café com leite, com uma tapioquinha para gente bater um papo, que eu quero sugar também, que eu sei que você é um grande teólogo. Mas eu queria ter a honra de passar em suas mãos aqui esse fruto de um congresso que eu fiz, de um trabalho. Vou ler, viu? Com certeza. Sou marketing político. Também não posso deixar de te presentear com esse lançamento aqui. Aqui eu coloco Aqui são 4 unidades. Certo. Tá? Tabernáculo de Moisés, os levitas lá no Tabernáculo de Moisés, o Tabernáculo de Davi, aí vai entrar música, as várias expressões do louvor. Depois eu tenho caráter cristão e encerro com vida no Espírito. São 4 disciplinas que a gente ministra aqui na escola. Eu vou já fazer o chamegão aí, mas já falei que sou um leitor compulsivo, e já que o papo aqui é comunicação, eu vou começar a ler hoje e já vou postar nas redes sociais o meu parecer. Maravilha. A indicação aqui desse livro, Entre o Véu e o Trono. Muito obrigado, Evaldo, de coração. Deus te abençoe. Maravilha. Né? Deus nos abençoe. Amém. Obrigado a todos por terem me recebido aí e conte conosco. E vida longa ao Intríade, vida longa a você, ao seu ministério, amém, a essa escola bonita, linda aqui, escola de adoradores, que mais alunos venham aprender e que o que você faz aqui ecoe na eternidade, em nome de Jesus. Maravilha. Bom, gente, olha só, então você já sabe o que fazer, né? Não preciso nem te pedir mais, vou só te lembrar. Manda para muita gente o link desse episódio de hoje, foi maravilhoso, eu sei que você gostou. Papo muito vasto, muito leve, muito agradável e muito profundo. E você pode mandar para muita gente. Deixe seu like, envie seus comentários, inclusive dando sugestões de pessoas que você gostaria de ver aqui nesta mesa conversando com a gente, tá certo? Fique na paz e até o próximo, se Deus quiser.